Olá, Bruna, boa noite. Oi, boa noite, tá me ouvindo bem? Estou te ouvindo bem, e você? Também. Então tá ótimo. Então, um prazer. Temos algumas pessoas aí entrando na nossa live, no nosso bate-papo. Eu vou iniciar dando uma introdução breve e a gente vai começando, tá bom, Bruna? Primeira coisa, eu queria assim agradecer a sua participação, a sua disponibilidade. É um prazer receber você nesse momento nosso, nesse bate-papo, tá? A gente tem algumas pessoas entrando, então sejam todos bem-vindos. Meu nome é Márcia, eu sou gestora escolar, sou neuropsicopedagoga e hoje a gente vai ter um bate-papo muito bacana de um assunto muito importante, que é a respeito da alimentação no período em que a criança está na escola. Então, considerando que uma criança fica na escola em média de 4 a 5 horas, o lanche é algo muito importante. E nesse encontro, eu vou ter o prazer de trocar um bate-papo, bater um pouquinho de conversa aqui com a Bruna, que é nutricionista, e vai trazer para a gente esse assunto tão importante que é o que o seu filho leva na lancheira. Bruna, fica à vontade. Quero deixar um espaço para você se apresentar e também para você contar um pouquinho para a gente, né, como surgiu a área da saúde e a nutrição na sua vida. Tá bom. Meu nome é Bruna, eu sou nutricionista, eu sou formada pela Faculdade de Saúde Pública da USP, eu fiz residência em nutrição clínica no Hospital das Clínicas, então sou especialista em nutrição clínica, e eu acho que eu me interessei por nutrição nessa fase de ensino médio, que a gente começa a pesquisar sobre carreiras. Eu gostava bastante da área da saúde, então já sabia que eu cursaria algum curso da área da saúde. E aí, como eu fazia escola técnica, eu tive a oportunidade de fazer técnico de nutrição. No técnico, eu acabei gostando ainda mais da área e resolvi seguir pela nutrição mesmo. Mas eu já tinha essa vontade de seguir pela área da saúde mesmo, e aí me interessava muito pela alimentação, e foi uma escolha bem bacana, gostei bastante de estudar nutrição. Legal, Bruna. E aproveitando que nós estamos com algumas pessoas participando da nossa live, então só se você conhece alguém que tem filho em fase escolar, manda o convite na nossa live para que eles possam participar desse bate-papo que vai ser muito interessante. Bruna, o meu interesse por esse assunto surgiu, como eu comentei, sou gestora escolar e percebi que, assim, no momento do lanche, eu tenho percebido que os alunos têm levado muitos alimentos industrializados, tá? Então, como bolos industrializados, bolachas recheadas, mesmo a gente incentivando o uso de alimentos, né, o consumo de alimentos saudáveis, eu percebo que a cada dia mais os alunos têm levado essa quantidade de alimentos que não são consideráveis alimentos saudáveis, tá? Principalmente salgadinhos, refrigerantes. Isso nos traz uma grande preocupação quanto educadores, levando em consideração que para uma criança aprender, ela precisa ter uma alimentação saudável, ela precisa ter um conjunto, né, de equilíbrio no organismo dela. Então, o nosso interesse surgiu por conta disso, de falar um pouquinho com as famílias a respeito desse assunto. E eu queria te perguntar, assim, levando em consideração toda essa questão de importância da alimentação, o que é importante a família considerar na hora de preparar o lanche da criança? Bom, eu acho importante que a família considere que a infância é a fase em que essa criança vai formar os hábitos alimentares dela. Então, acho que a maior quantidade de contato que essa criança conseguir ter com uma alimentação saudável nessa fase escolar vai refletir em toda a vida dela. Ela vai muito provavelmente carregar esses hábitos e ser um adulto mais saudável, né? Hoje a gente já tem informações de que uma alimentação saudável ela reduz o risco de doenças crônicas, como diabetes, hipertensão, hipercolesterolemia, né, que seriam as alterações do colesterol, obesidade, doenças do coração. Então, acho que pensar que formando esses hábitos saudáveis vai promover a saúde dessa criança para o futuro, né? Claro que falar só em alimentação saudável fica uma informação meio abstrata, né? O que seria uma alimentação saudável, o que não seria uma alimentação saudável. Acho importante a gente pensar que o Ministério da Saúde ele tem um guia para a população, né? Que é um guia que geralmente quem tem mais acesso são os profissionais, mas ele é disponível para a população de uma forma geral para nortear o que seria essa alimentação saudável, tentar simplificar
de uma forma que fique, de uma forma que o público, as pessoas consigam compreender da melhor forma possível, né? E esse guia hoje, ele preconiza, né, que a alimentação ela seja a base da alimentação, da nossa alimentação de nós todos, inclusive das crianças, sejam os alimentos in natura ou minimamente processados. O que seriam os alimentos in natura? Seria arroz, feijão, carne, legumes, salada, frutas. E o minimamente processado é um pão, um macarrão, um bolo simples. Seriam os alimentos que a gente conhece, que eles estão na natureza, ou que eles passam por cozimento, uma adição de açúcar, sal, coisa diferente dos alimentos industrializados, que eles já têm aditivos químicos, conservantes, corantes, que são coisas que a gente normalmente nem consumiria numa receita que a gente faz em casa, sabe? Então, esses alimentos que a gente aí vão ter os níveis de processamento, que pode ser o ultraprocessado, o minimamente processado, eles têm que estar. O minimamente processado até tudo bem, o processado menos, e o ultraprocessado, que seriam as bolachas, biscoitos, salgadinhos, refrigerantes, eles têm que ser consumidos em exceção, o mínimo possível na nossa alimentação. Então, esses níveis de processamento, acho que a primeira vez que a gente escuta falar sobre eles fica um pouco, né, abstrato também, mas é basicamente o alimento in natura, que é o que está presente na natureza, frutas, legumes, verduras. Se esse alimento foi cozido, está dentro de uma receita, tudo bem, é um alimento minimamente processado. Um alimento que já vende industrializado, um pão, um macarrão, ele é processado, mas também, se você for ler lá os ingredientes do pão, do macarrão, ovo, farinha, tudo ingredientes que a gente ainda encontra ali na natureza, né? Agora, quando a gente pega, por exemplo, o rótulo de uma bolacha recheada para ler, você já vai ver que tem um monte de coisa ali que a gente nem conhece, estranho, acidulantes, corantes, conservantes. Então, esse é um alerta que a gente precisa ter, né? Esses alimentos embalados, esses alimentos que ultraprocessados, industrializados, que têm rótulos muito chamativos, geralmente eles já têm que ser considerado uma coisa para ser consumida com mais exceção. Deu para entender, Márcia? Se você estiver entendendo, acho que dá para a gente. Assim, consegui entender, também quero pedir para as pessoas que estão aqui participando da live, se quiser aproveitar esse momento, fazer uma pergunta, coloque aqui para a gente, compartilha, tá? Compartilha a nossa live com pessoas, com amigos que tenham crianças na fase escolar e aproveite também e deixe a sua pergunta. Ficou claro? O que eu acho importante a gente também considerar, hoje nós temos a questão da rotina das famílias, que eu acho que é uma questão muito relevante para a gente considerar. A questão também da idade da criança. Quando a gente fala de uma alimentação e quando a gente considera todos esses itens que você colocou, é importante também a família levar em consideração a idade da criança. Você tem alguma sugestão quando a gente fala das crianças que estão na fase inicial de alimentação, né? A alimentação a gente inicia todo o processo de variedade de alimentação a partir dos 6 meses de idade e de forma gradativa há algumas mudanças na alimentação, né? Você tem alguma sugestão que a gente possa dar para as pessoas com relação a essa questão da diferença de faixa etária e dos tipos de alimentos? Eu acho que assim, e também importantíssimo que até o primeiro ano de vida da criança, a gente não recomenda nem sal nem açúcar. Então, ali até o primeiro. A criança, os primeiros 6 meses ali de introdução alimentar, né, que seria depois dos 6 meses, é para a criança realmente conhecer o alimento. Então, nessa fase, o alimento mais próximo do natural mesmo, frutas, legumes, carne, ovos. E aí, a gente até recomenda temperos naturais, tal, mas não usar sal. O açúcar, ele também não é recomendado até os 2 anos. Então, mesmo depois que a criança completa o primeiro ano de vida ali, você já pode adicionar sal, não é obrigatório, mas aí, eventualmente, né, a criança conseguir comer a comida mais próxima da família, se a família tem uma alimentação saudável, eventualmente ela pode comer algum alimento que tenha sido preparado com sal. Mas o açúcar mesmo, ele não deve aparecer até os 2 anos. Claro que tudo isso é o ideal. E a gente precisa ter esse conhecimento. O conhecimento é importante para você nortear a sua decisão. Se na sua casa aconteceu do açúcar entrar antes, do sal entrar antes, a gente vai trabalhar a partir disso para promover a alimentação saudável. Não é uma sentença de um problema, não é nada disso. Mas é importante que as famílias tenham esse conhecimento do qual seria a recomendação. Que seria sal
não ter a adição de sal até o primeiro ano e a não ter adição de açúcar até a criança fazer 2 anos. Essa é a diferença mais radical, assim, em relação à alimentação dessa primeira infância e do resto da infância. Mas, de qualquer forma, a alimentação dessas crianças, ela deve ser pautada pelos alimentos que a gente, né, os alimentos in natura, arroz, feijão, carne, legumes, salada, assim como a alimentação da família toda. Quando a criança é maior, já fica mais fácil se a família come bem, a criança pode comer a mesma comida da família, não tem problemas. Tá bom. Ô, Bruna, a gente tem uma pergunta aqui da Juliana. Obrigada, Juliana, pela sua pergunta. Ela está questionando se comida congelada, deu o exemplo aqui do brócolis, ele perde nutrientes? Olha, essa é uma discussão assim que eu acho que ela é muito pequena, assim, não desmerecendo e tal, mas assim, é um alimento bom, o brócolis. Ele é um alimento in natura, que a gente vai ali, se você cozinhar ele no vapor e depois congelar, vai perder um pouco de nutriente, mas não é uma coisa assim de se preocupar, se eu só posso comer o que foi congelado, eu não vou comer, não. Não, acho que tem coisas que são mais prejudiciais para uma alimentação saudável do que consumir o alimento que foi congelado previamente, não tem problema. É claro que eu acho que a alimentação precisa ser gostosa, além de ser saudável. Então, tem alguns alimentos que ficam melhor depois de congelados, questão de aparência, de sabor, e outros que já é mais difícil. Mas o brócolis, por exemplo, tem até no mercado, né, que a gente está falando para evitar os alimentos industrializados, mas tem algumas coisas que a indústria faz que facilita a alimentação saudável, né? Tem os brócolis, couve-flor, cenoura, que já vem descascado, previamente higienizado e congelado. É uma ótima opção, não tem problema. Se a gente fosse entrar nessa questão de perder, seria uma perda de micronutrientes ali, que vai depender muito, então não precisa se preocupar. Não seria nem, não vamos considerar que não seria nenhuma perda que seria considerável, né? Não é relevante, assim, vamos dizer. Não é relevante. Você pode consumir. Uhum. Uma outra questão que eu acho bem importante a gente trazer com relação à questão, como nós falamos da rotina e da praticidade, da questão dos produtos que são vendidos no mercado, que são industrializados. Quando eu tenho essa opção, né, de ir ao mercado, quais seriam esses produtos e quais seriam os alertas, na verdade, que eu tenho que ter quando eu for comprar um produto industrializado? Eu acho que tudo que a gente, como população, começa a exigir mais da indústria, começa a aparecer mais, né? E no ano passado aprovaram uma nova lei de rotulagem. Que aí, quando aprova essas leis, tem algum tempo para a indústria toda se adaptar. Então, pelo que eu estava vendo, vai ser mais ou menos em outubro de 2024 que todos os alimentos vão ter que estar respeitando essa legislação. Que vai ter que estar bem claro no alimento, se ele é rico em açúcar, se ele é rico em gordura, se ele é rico em sal. Vou dar um exemplo. Por exemplo, o chocolate, ele é um alimento doce, né? Muitos dos chocolates a gente já sabe que ele é rico em açúcar. Só que a gente não, muitas vezes, não tem essa visão de, assim que olha para o chocolate, de saber que ele é rico em sódio, né? E também rico em gordura. E agora essas coisas vão ter que ficar bem claras nos alimentos. Claro que no Brasil, a gente tem uma rotulagem que ela é boa, mas a gente precisa saber, vai ficar melhor, né? Mas a gente precisa saber lidar com ela. Uma coisa que eu acho que é mais simples para quando estiver no mercado, fazendo as escolhas dos alimentos que vai comprar para a lancheira do filho, ou mesmo para o consumo da família, é dar uma olhada naquela parte de ingredientes, da lista de ingredientes. Nessa lista de ingredientes, os alimentos estão em ordem decrescente. Ou seja, o alimento que aparece ali no começo é o alimento que mais tem naquele produto. Por exemplo, um achocolatado. A gente pensa, o que mais tem no achocolatado é chocolate? Quando a gente vai ler a lista, o primeiro ingrediente do achocolatado é o açúcar. Então, se você vê ali que o primeiro item daquele alimento é o açúcar, esse é um alimento que é interessante para o seu filho levar na lancheira, isso já vai ajudando na escolha. E aí também, se a lista de ingredientes desse alimento for muito comprida, tiverem nomes ali que você não conhece, coisas que você estranharia, que você não colocaria numa receita que você está fazendo para sua família, também é uma forma de acender um alerta, porque geralmente esses são os aditivos químicos, os corantes, que a gente... Não, claro que não existe nenhum alimento proibido,
mesmo os doces, tudo isso cabe numa alimentação saudável. Só que isso deve ser a exceção na nossa alimentação. Quando a gente está pensando em construir hábitos na rotina dessa criança, no que a criança come todos os dias, é melhor que a gente forme de alimentos mais saudáveis. E aí os doces, o chocolate, pode ir aparecendo nas festas, nas exceções mesmo. Eu acho que importante também, quando a gente está preparando a lancheira de uma criança, não tem que ter essa preocupação com caloria, com engordar, não é sobre isso. É sobre promover uma alimentação saudável mesmo e saber que aquela criança vai ter a oportunidade dela de comer os doces, de comer junto com os amigos, em festas, mas que no dia a dia seja o mais saudável possível, porque é ali que ela está construindo os hábitos dela. Com certeza. Obrigada. Eu estou aqui com a Marina Pires, que ela falou o seguinte, que dá também para as famílias incluírem as crianças na rotina do preparo da alimentação, né? No caso, para despertar mais o interesse e também a curiosidade. Bem interessante, Marina, e eu concordo. Eu já tive algumas vivências na escola, na hora do lanche da criança abrir a lancheira, como ela não participou de nada do processo, né, da construção da lancheira, e a criança começa a chorar. É desesperador. A criança abre lancheira e ela chora, né? Algumas situações, nossa, minha mãe mandou isso, eu não gosto, eu não quero mais comer isso. Então, são determinadas situações que a família, quando ela inclui na rotina da criança, também esse planejamento de alimentos que são saudáveis, o que você gostaria de levar, vamos fazer um equilíbrio, vamos montar no cardápio juntos. Eu acho que isso também é bem importante, porque a criança, além de ser um momento de preparo, um momento de integração da família com a criança, você pode aproveitar esse momento para apresentar novos alimentos, você pode aproveitar esse momento também para trabalhar a parte de organização, de preparo. Então, ótimo, Marina, essa dica foi muito boa que você colocou, tá bom? E E também a ela, criança. pode falar. Desculpa, Márcia, mas é muito boa essa parte da criança participar, até porque aprender a cozinhar minimamente é a construção de um hábito saudável, né? Um adulto que sabe cozinhar, que conhece legumes, que conhece frutas, ele vai ser um adulto funcional, que vai conseguir cuidar da alimentação dele ali mais para frente também. Então, é muito importante incluir as crianças no preparo mesmo. Legal. E também a Thaís está colocando aqui que ela concorda com o que a Marina comentou a respeito da participação da rotina e também é muito interessante levar o filho quando vai ao mercado. Ela falou que leva o filho ao mercado, que ele tem muitas curiosidades para conhecer as frutas e verduras, porque assim, aquilo que é novo, muitas vezes a criança fala que não gosta, talvez não teve a oportunidade de provar. E quando ele vê, ele tem aquela vivência ali física, concreta do que é a verdura, do que é o legumes, isso pode despertar o interesse para que ele possa consumir e para que ele possa experimentar, tá? Considerando que experimentar novos alimentos, ter novas experiências, são essenciais no nosso processo de construção. É muito importante para o nosso cérebro também ele ter essas vivências. Isso ajuda em todo o processo de aprendizagem, tá bom? Obrigada aí pela dica, Thaís. E agradecendo aí a todos que estão participando conosco, tá? Se você tiver alguma pergunta, pode fazer aqui para nós. Aproveite esse momento que nós temos aqui. E se tiver alguém que tem um filho em fase escolar, também compartilha, manda o convite na nossa live. Bruna, quando a gente fala, você deu vários exemplos de alimentos mais processados, menos processados. E quando a gente vem para a prática na lancheira, até para ficar mais claro para as pessoas, né? Pensando nessa questão alimentar, das questões saudáveis, dos nutrientes que são importantes para a fase escolar da criança, o que você sugere? Que uma lancheira, por exemplo, ela componha, quais seriam os componentes básicos, né, para uma lancheira? Eu acho legal porque a gente está falando, frutas, legumes, arroz, feijão, mas claro que dentro do hábito ninguém leva arroz, feijão, carne para o lanche da criança, não é cultural. Então, uma alimentação saudável, ela também vai respeitar a cultura. O que é da cultura do brasileiro comer nos lanches? Né? Vamos pensar, café da manhã, lanche da tarde, o que a gente tem costume de comer, que é legal, que a gente pode manter e colocar na lancheira, né? O leite derivado para uma criança, ele é ótimo, ele vai ter cálcio, ele vai ter proteína, que vai ajudar essa criança a matar a fome mesmo, né? Que a proteína ajuda bastante nisso. Aí a gente só tem que tomar cuidado. Como eu falei, o achocolatado, o primeiro ingrediente dele é o açúcar. Já existem achocolatados no mercado que eles têm essa
conotação mais saudável. E aí você olhando os ingredientes, o primeiro ingrediente vai ser o leite, aí já dá para consumir. A mesma coisa dos iogurtes. O iogurte natural, que é aquele do copinho, né? A gente não vai ficar falando marca, alguns deles é só o iogurte, é só o leite e o fermento. Também é uma boa opção, o iogurte com fruta. Acho que fruta super prático e é do hábito também comer nos lanches, então sempre ter uma fruta, você já vai ter ali um alimento ótimo para o lanche dessa criança. Pode ser um iogurte, um leite, que não é achocolatado ou leite que seja do hábito da criança consumir ali. Pão não tem problema consumir o pão, né? Tem muitas pessoas que têm essa preocupação com pão. Claro que se conseguir ali olhar a lista de ingredientes para ser um pão que tem menos ingredientes, um pão mais natural é melhor, se a família conseguir fazer isso. Se não quer levar o iogurte, o queijo pode entrar no pão e vai cumprir essa função do derivado do leite, que tem a proteína, que tem o cálcio. Então, pode ser um pão com queijo e uma fruta. O que a gente fala sobre o suco também não é que é um alimento totalmente ruim, né? Nenhum alimento é totalmente ruim. Mas os industrializados, muitos deles não são suco, é néctar, é refresco, que aí tem mais água e açúcar do que a própria fruta. E mesmo quando a gente está consumindo a fruta, a gente não tem necessidade de consumir o suco. O suco acaba perdendo alguns nutrientes que tem na fruta in natura mesmo, né? Por exemplo, é diferente você comer uma laranja do que você tomar um suco de laranja. E comendo a laranja, você vai ter as fibras, acaba matando mais a fome. O suco de laranja acaba concentrando muita laranja e aí é muito açúcar. Mas para de vez em quando, se a criança faz questão do suco, prefiram os que é só a fruta ou que é só a fruta e água. Evitem os que têm adição de açúcar. Eu tô falando isso porque, assim, uma criança que hoje está consumindo um bolinho recheado, uma bolachinha e um suquinho de caixinha, para amanhã ela levar só a fruta, não levar suco, levar um pão com queijo, um patê, é um choque muito grande, né? Se essa criança faz questão do suco, tentar ir substituindo por um suco que seja só a fruta e água ou só a fruta, tá bom? Tá bom. Eu tô aqui com a Tatiane e ela comenta que ela leva na lancheira do filho dela suco de laranja, bisnaguinha e maçã. Então, se nós pensarmos, ela tá levando um suco, é um Uhum. suco de fruta, um pão, uma sugestão de pão, e também a fruta complementar, que seria a maçã, né? Uhum. Eu acho que o legal é só pensar assim no que ela tá colocando na bisnaguinha, né? Se é assim, porque às vezes tem alguns desses recheios que a gente coloca que não são muito nutritivos, mas também ao variar ali ao longo da semana, pode colocar patê, pode colocar queijo e uma vez ou outra a manteiga, o requeijão não vai ter problema. E também dar uma lida no rótulo da bisnaguinha, que tem algumas bisnaguinhas que os ingredientes são farinha e açúcar. E aí, depois que, né, vem um monte de coisa, se conseguir aqui tem farinha integral ou farinha, o primeiro ingrediente, não tem tanta adição de açúcar, é melhor. E só tomar cuidado porque tem algumas opções, tudo que é industrializado, tem alguns desses pãezinhos que eles têm muito açúcar, muita coisa só para chamar a atenção da criança, sabe? E aí eles são docinhos, bem fofinhos, chama a atenção das crianças, mas acaba tendo muita adição de gordura, de açúcar. Mas aí no princípio da lancheira tá muito bom. Tá bom. Eu tô aqui com a Carol. A Carol comenta assim: como a alimentação afeta no desempenho escolar, tá? E se você tem dicas de alimentos que são indicados para o consumo antes do momento dos estudos? Eu acho que uma parte aqui dessa pergunta eu consigo até depois complementar com você, Bruna, que ela está perguntando como que essa alimentação afeta no desempenho escolar e quais seriam os alimentos indicados para o consumo antes do momento dos estudos. Eu acho que os alimentos indicados vai depender muito do horário que essa criança estuda, né? Eu acho que a alimentação da criança ter 5 refeições ali, café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar, eventualmente uma fruta antes de dormir é o ideal. Então, de acordo com o horário que o seu filho for estudar, avaliar se ele vai tomar o café na escola ou se é o lanche da tarde. E assim, a alimentação, acho que a criança vai ter mais disposição, vai estar
o nosso cérebro precisa de energia para aprendizado. E tem até algumas doenças, anemia, que elas estão relacionadas com a criança ficar mais cansada, prestar menos atenção. Então, uma alimentação variada vai ajudar a criança a se concentrar melhor, prestar mais atenção, estar mais ativa no momento da aula. E quando a gente fala dessa questão dos alimentos que dão mais energia no período da manhã, é importante a gente trazer também a questão do café da manhã. A importância, principalmente, das crianças que estudam, vou falar as crianças que estudam de manhã, o horário da manhã, geralmente as escolas começam a partir das 7 horas da manhã, e a gente vê muitas crianças que vão para a escola sem tomar o café da manhã. E para ter atenção, para que ocorra todo esse processo, ele precisa ter energia para ser gasto. Então, é muito importante que essas crianças, independente do horário do lanche, tá? A gente está falando da lancheira, mas também trazendo um pouquinho essa questão do que antecede. É muito importante que essas crianças tomem um café da manhã, que elas consumam alimentos, tá? Que vão dar energia para que ela possa ir gastar essa energia no momento de estudos, na hora da atenção, na hora da concentração, tá bom? E a gente tem aqui a Rose. Obrigada, Rose, pela sua pergunta. A Rose tinha encaminhado já para nós. Ela está perguntando o que você indica para crianças que têm seletividade alimentar, tá? Para que possa melhorar um pouquinho a alimentação. Obrigada, Rose, pela sua pergunta, viu? Bom, acho que essas crianças, até algumas coisas que a gente já falou, da criança participar da compra do alimento, da escolha, é importante fazer alguns combinados com essa criança. Por exemplo, eu quero que meu filho coma uma fruta, que ele não está comendo nenhuma fruta. Conversa com ele, combinar, filho, a gente vai sair, eu gostaria que você comesse alguma fruta, a gente pode ir junto, você escolhe a fruta, a gente prepara, né, higieniza essa fruta juntos, tentar trazer a criança para esse momento da escolha, porque às vezes ele vai despertar essa curiosidade de algum alimento que ele não conheceu ainda. E claro que se a criança tem seletividade, acho que é importante a família continuar ofertando. Não fazer daquele momento da refeição um momento de conflito, não forçar, mas sempre ter, por exemplo, na mesa do almoço, legumes, saladas, verduras à disposição. A família, os outros membros da família consumirem aquele alimento e sempre oferecer para a criança. Tentar fazer, na medida do possível, das rotinas da família, preparações variadas com aquele alimento e sempre oferecendo para a criança. A criança não quis hoje, tudo bem, mas amanhã vai ter um novo alimento ali para a criança conhecer, que ela pode ter ajudado na escolha e fazendo essa experiência. Se for uma seletividade muito importante, a criança não está comendo, a família já tentou todas essas coisas, procurar atendimento nutricional. Eu acho que a infância é um momento importante para trabalhar essa questão da seletividade, porque quanto mais adulto, né, mais difícil fica. Então, assim, não forçar, nunca transformar aquela seletividade num problema maior, criando uma resistência ali com a criança na mesa, mas sempre apresentar a opção da criança experimentar novos alimentos. Bacana. Eu também penso que a questão das referências, né? Em casa, então, de repente, a criança não gosta de maçã, por exemplo. Mas se ela vê lá a família consumindo a maçã, a exposição da maçã ali na fruteira, se ela participar desse processo, pode ser também mais uma forma de incentivo para que ela tenha curiosidade de provar. E às vezes a questão da fruta como um todo, então, começa por partes, vai de forma gradativa, oferecendo, talvez não oferecendo de forma direta a fruta, inserindo essa fruta em outros alimentos, né? Um bolo de maçã, uma torta, ela vai comer só um pedaço, vai sentir um pouquinho como que é o gosto da maçã, e de forma gradativa, e penso que a questão do prazer é essencial. O momento da refeição precisa ser um momento de prazer, até de prazer consciente da importância do alimento e também do gosto. Então, acho que é bem importante isso que você colocou, Bruna. Sim, Márcia, essa é a ideia das receitas, a criança cozinhar nesse momento junto ajuda muito. E também pensar assim, não gosta da maçã, mas come muitas outras frutas, também não vamos transformar isso num problema. A gente também tem alimentos que a gente não gosta, né? Agora, a questão da seletividade já não gosta de nenhuma. Se essa criança que não comia nenhuma fruta agora está comendo duas, já é um avanço, né? E tentando comemorar esses pequenos avanços também, senão fica uma carga muito pesada para os pais, de meu filho que não comia nada precisa ter uma alimentação super variada do dia para a noite, né? Legal.
E a Miriam, gostei, viu? Nós fazemos Danone feito com batata doce e morango. Uhum. Deve ser uma delícia. Você Dá pra acha fazer com viável manga. você acha viável colocar na lancheira, Bruna? A Miriam está perguntando. Eu acho que a questão da conservação, porque assim, não vai ter conservantes, essas coisas, mas se é um período pequeno que vai na lancheira, se consegue uma bolsinha térmica, se a criança aceita bem, não tem problema nenhum, é uma ótima opção. Legal. E bem diferente, viu? Fiquei curiosa Sim. de provar essa mistura, essa junção aí do iogurte. A Andrea, ela gostaria de saber se a gente tem alguma indicação, se você tem alguma indicação, né, de algum site que traga receitas práticas, saudáveis para o lanche da criança, né, para levar para a escola, que chega um momento que as famílias também ficam sem opção, acabam mandando itens mais repetitivos. Eu não sei, de cabeça assim, eu tenho, como eu tenho uma bebê, eu só sei de alimentação infantil, assim, que é um do BLW Brasil, mas eu acho que não, para lancheira ele não vai ter tantas opções. Mas o que eu acho que na internet, assim, até como eu tenho filha agora e eu fico vendo esses vídeos, sempre que você procura vai aparecendo. Aí só tem atenção aos ingredientes que, se aquela receita é uma receita feita com alimentos, com comida de verdade, e não tem adição de muito açúcar, sal, gordura, é uma receita boa. Pode ir olhando. Até a gente estava conversando hoje, né, Márcia? Um bolo que a família faça, por mais que vá açúcar, é muito diferente de um bolinho com recheio, com cobertura que a gente compra pronto. Então, a família fazer um bolo, uma torta e levar na lancheira é ótimo. E se é do hábito da família, por exemplo, milho, comer, gosta de milho, a criança gosta, também é uma opção para o lanche, que a gente não costuma ver isso em lancheira, mas se a criança aceita também, tapioca, tudo isso, se está dentro ali do que a criança gosta, é uma questão de construção de hábito, porque a gente está habituado mais àquelas lancheiras com pacotinhos, com coisas práticas, mas não necessariamente precisa ser assim. Eu acho também aquilo que a gente falou, sempre analisando o gosto da criança, trazendo ela para a participação, que é o que a gente tem falado bastante aqui, né? A Tatiane, ela coloca aqui, tem uma preocupação, tem um determinado suco que ela costuma levar no lanche, encaminhar no lanche do filho, e ela está preocupada se esse lanche, se esse suco específico é muito industrializado. Eu acho que vale a pena trazer aquelas recomendações que você falou do rótulo, né? Independente da É. marca do suco. Então, só resgatando, a gente tem alguns sucos que ele tem mais uma quantidade de polpa de suco, da fruta, né? É, se o suco de laranja, se o primeiro ingrediente do suco é laranja ou é só laranja, é um suco saudável. Se é laranja e água, tudo bem também. Laranja, água e o suco de maçã que usam para adoçar alguns sucos, geralmente não usam no de laranja, né? Mas usam em outros sabores. Tudo bem. Agora você começa a ter açúcar, corante, aroma idêntico ao natural, aroma artificial, aí já é um suco que não é tão bom, já tem que ser consumido com menor frequência. De marca, assim, eu não sei de cabeça nenhuma, precisa realmente olhar mesmo. E aí, o bom de saber olhar o rótulo é porque é libertador também, porque aí qualquer alimento que pegar ali pode parecer uma coisa muito, nossa, mas eu vou ter que olhar o rótulo de tudo. Mas com o tempo você vai batendo o olho e já fala assim, ah, não, começou ali, tem 2, 3 ingredientes, é um alimento ok. Esses ingredientes são laranja, água, ótimo. Não, eu achei muito legal a dica que você falou do rótulo. Eu até tinha separado uma embalagem aqui de um produto. Então, Uhum. quando você olha os ingredientes desse bolo, por exemplo, tá assim, massa, né, que seria farinha de trigo enriquecida com ferro, açúcar, ovos, aí vem óleo vegetal, cacau em pó. Então, o fato dessa informação gradativa das informações, né, dos nutrientes, eu achei que foi muito interessante, viu? Gostei e já vou levar isso para minha prática também. Ai, que bom. E é uma coisa assim, se a gente for olhar a tabela nutricional, já é mais complicado. Vai nos ingredientes ali que é mais fácil. E espero que para o futuro melhore a rotulagem, cada vez Sim. fique mais fácil mesmo, que acho que fica mais fácil para todo mundo. A Rose está comentando aqui que ela viu que realmente na bisnaguinha tem bastante sódio. Ela deu uma Uhum. olhada e viu que na bisnaguinha, Tem acho que vale umas a pena ter aquele opções, critério das marcas, né, de analisar. de pão. Hoje em dia, claro, tem. Acho que pela preocupação da população, a indústria começou. Pão de fermentação natural,
pão caseiro, né, mesmo sendo industrializado, que é nessa intenção de serem pães com menos ingredientes, com menos aditivos. Então é só dar uma olhadinha no mercado, que hoje eu comecei a fazer compra, né, para minha casa em 2018. E hoje já está mais fácil encontrar opções. Porque a indústria está vendo essa necessidade, né, de se adequar, e aí já está ficando mais fácil, e a tendência é que, se a gente continuar comprando com essas exigências, que vai melhorando cada vez mais, eu espero, pelo menos. Legal. Você vê como que é boa essa interação, esse bate-papo, né? A Andrea pediu alguma sugestão de site. Nós estamos aqui com a Marina, que já passou aqui pra gente uma sugestão, né, de um Instagram que ela gosta. Vou estar colocando lá, que é Comidinhas da Diana. Depois a gente Legal. vai acessar e colocar para vocês lá como sugestão, tá bom? Nós tínhamos duas perguntas, uma já foi respondida, né, que é da Rose. Eu tenho uma outra aqui, que a Aline pergunta para nós, para você. O filho dela tem muitas dificuldades de consumir, né, tomar o café da manhã. Geralmente a primeira refeição dele acaba sendo o almoço. Tem alguma sugestão? Ela fica muito preocupada, né, dele perder essa primeira refeição. E vocês terem alguma sugestão para auxiliá-la nesse processo com o filho dela? Eu acho que é um processo gradativo, né? Se a criança hoje não toma nada de café da manhã, a gente não vai conseguir partir para um prato completo, né? Mas tentar combinar com essa criança pelo menos um alimento. Ou ela vai tomar um copo de leite, ou ela vai comer uma fruta antes de ir para a escola, ver depois, conforme ela for aceitando bem essa fruta ou esse copo de leite, se consegue comer a fruta, tomar o leite, comer um pedaço do pão, e indo aos poucos, mas pelo menos combinar com essa criança algum alimento, que seja, vai comer uma banana de manhã, que é uma fruta prática, para quebrar esse jejum mesmo, e aí pensar, se essa criança foi para a escola, comeu só a fruta, tentar fazer um lanche mais reforçado para ela, né? O que eu diria de um lanche reforçado? Sempre ter algum derivado do leite ali, um queijo ou uma coisa proteica, um patê no pão que ela for comer no lanche, não ser uma coisa tão só o suco e a bolacha, por exemplo, porque aí essa criança vai acabar ficando com mais fome até a hora do almoço. E aí só tentar, se ela não comeu a fruta de manhã, colocar essa fruta na lancheira e fazendo esse equilíbrio. Mas para uma criança que não está comendo nada, se ela comer uma fruta de manhã, já é uma coisa a ser comemorada. Já é um progresso, né? A gente tem algumas perguntas aqui, Bruna, olha. E uma coisa bem interessante, né? A Silvane está perguntando que ela já ouviu dizer que o excesso de leite e dos seus derivados impede na absorção do ferro no organismo da criança. É mito ou é verdade? O cálcio, né, que está no leite e o ferro, eles vão competir ali pela absorção. Mas a única coisa que precisa tomar cuidado é não consumir leites e derivados próximo das refeições principais, que são as refeições que têm a maior quantidade de ferro, que seria o almoço e o jantar, porque a gente consome carne, feijão, as leguminosas, né, são que tem mais ferro. Então, nesse momento ali das refeições principais, não consumir os derivados do leite. Isso é legal, porque já é um hábito do brasileiro, né? O leite, o queijo, os derivados aparecem nos lanches normalmente e o ferro nas refeições principais. Então, essa é a única coisa, assim, de se a criança... Acho que mais no caso de criança que toma mamadeira, toma muito leite, assim, mas se a criança só toma os lanches, não tem problema. Então tá ótimo. Então, temos muitas perguntas aqui. Algumas eu estou conseguindo e outras vão subindo, mas a gente vai tentar conciliar aqui. A Thaís está compartilhando aqui que uma coisa que foi muito legal, que incentivou bastante o filho dela, é a ideia dos lanches coletivos na escola. Então, cada um levava um lanche e no intervalo eles tinham um momento de troca. Então, ela achou que foi bem importante isso para o filho dela. Frutas indicadas para levar na lancheira. Tem alguma fruta específica? As mães têm muito aquela preocupação. Se eu mando maçã, se eu mando a maçã cortada, a maçã escurece. Tem alguma sugestão com relação a isso, Bruna? Qualquer fruta, não, qualquer fruta, toda fruta é boa, não tem assim, uma fruta é melhor. O importante é a variação, né? Porque aí você vai conseguir aproveitar os nutrientes que tem nas diferentes frutas, mas não tem uma fruta que seja melhor que a outra. Essa questão da oxidação, de escurecer, gotas de limão às vezes ajuda ali para manter a aparência. Acho que a maçã é um alimento que tem risco de engasgo, né? Para
aquela criança até 2, 3 anos, realmente ela ser cortada ou então cozida. Mas depois, maiorzinho, se a criança come a maçã inteira, também é uma forma de evitar essa oxidação. E se a criança não tem problema com a fruta ter ficado um pouco escurecida, não ligo, né? Mudou um pouquinho ali a aparência, mas a criança gosta, não precisa se preocupar. Agora, se seu filho reclama, mãe, a maçã chegou um pouco escurecida, tenta essa tática do pingar limão, um pouquinho assim, que ajuda. Legal. Uma dica boa. Tá aqui com o Marcelo, né? Ele está perguntando assim, em dia de educação física, pergunta interessante, Marcelo. O aluno deve ter uma alimentação especial por ter um gasto de energia maior? Olha, especial, não diria, assim, só assim, se realmente a criança relata que tem mais fome no dia de educação física, até assim, porque antes a criança pode ficar meio pesada para praticar o exercício, né? Seria mais depois, ou se a criança vai ter mais fome no almoço, aí pode, com os mesmos alimentos que são indicados, só aumentar a porção, não tem problema, porque realmente, né? Maior o gasto, maior a ingestão, maior a fome. Mas de se preocupar antes, não, acho que uma alimentação variada, que tem a proteína ao longo das refeições, já vai cumprir essas necessidades que a criança precisa para fazer os exercícios. E as crianças geralmente são muito ativas, né? Independente de educação física, elas correm, né, para se locomover, é bem diferente da gente, que já é mais paradinho. E a gente está falando muito da questão da lancheira, mas é muito importante, né? Como a gente falou, da importância de uma alimentação equilibrada para que a criança possa, na escola, estar preparado, ter força, ter energia para aprender, mas a gente também não pode deixar de falar da água. O consumo da água é muito importante dentro desse processo todo, tá? A criança levar a sua garrafinha de água para a escola, todo esse processo de hidratação também ajuda muito na nossa digestão. E a Bruna pode complementar um pouquinho, Bruna, para a gente a importância da água em todo esse processo de uma alimentação saudável. Uhum. A água ela vai ajudar na hidratação, no funcionamento do intestino, o líquido que a criança precisa, né? A gente estava discutindo um pouco aqui suco, que, como eu falei, realmente algumas crianças às vezes trocam o suco pela água, então, assim, sempre preconizar a água, os outros líquidos não são para matar sede. Por exemplo, a gente falou do leite. O leite para criança, ele é indicado nos lanches, mas não para matar a sede da criança, matar a sede mesmo com água. A mesma coisa do suco. Meu filho tem o hábito de lanchar com suco. E se isso não atrapalha a ingestão de água dele, se é uma coisa que é gradual, tudo bem, mas criança que acaba trocando água o suco pela água, tem que trabalhar isso, tentar controlar um pouco essa ingestão, porque realmente sede, a gente precisa saciar a sede com água, e isso vai ter impacto em todo o funcionamento do intestino, da pele, da hidratação da criança. E aí, assim, a gente tem essas medidas de 2 litros por dia, mas se seu filho leva uma garrafinha para a escola, se ele toma essa garrafinha, toma água ao longo do dia, já está ótimo. Agora, e isso também é um hábito que a família toda precisa ter, sempre lembrar o filho de tomar água quando for tomar água, porque, como as outras coisas da alimentação saudável, é uma criação de hábito mesmo. Tranquilo. E aquilo que a gente voltou a falar, né? A referência, né? A referência é muito importante, a referência da família. A Thaís comentou, sim, compartilha com a gente, né? Que geralmente antes de ir para a escola, o filho dela toma café da manhã, né? Toma leite com café, um pão com manteiga e leva para a escola uma fruta ou um suco. Mas geralmente o lanche volta para casa e chegando em casa logo ele já almoça. Então, eu acho que tem a ver um pouquinho com o que a gente comentou, né? Da questão da rotina da criança. Às vezes aquele alimento que ela já consumiu já foi o suficiente para ela. Eu acho que de forma gradativa e conversando se realmente essa questão do preparo da lancheira, se realmente a fruta que ele está levando, o suco, é o que ele gosta. Então, eu acho que o fato dele já chegar e já almoçar, né, Bruna? Tem alguma preocupação Eu em relação a acho isso? só se, assim, se ele acabar, esse era o momento que ele ia comer fruta e ele acaba não comendo a fruta, o ideal seria que as crianças comessem, ideal, tá? 3 porções de fruta ao longo do dia. Então, assim, se ele não tá comendo essas 3 porções de fruta ou nem 2 porções, aí tentar colocar no café da manhã que ele come em casa a fruta, ou combinar com ele para comer a fruta na escola mesmo, e pensar que o suco ele não substitui fruta, tá? É melhor levar a fruta mesmo, o suco fica aí como essa coisa de ser consumida mais esporadicamente.
E é isso, assim, se a criança não tem essa fome, almoça, só é tentar intercalar para que a fruta apareça algumas vezes, que ela realmente seja consumida algumas vezes no dia da criança. Tá ótimo. Nossa, dicas bem interessantes. Se mais alguém quiser trazer a sua pergunta aqui, aproveita para a gente estar compartilhando aqui, aproveitando essa oportunidade da Bruna trazer essas informações relevantes aqui para a gente. Nós vamos, dentro desse período aí do ano, trazer vários assuntos para as famílias, assuntos voltados à questão da alimentação, nós vamos falar também a respeito do sono, nós vamos falar da importância da atividade física, e tudo isso que a gente vai falar vai se conectar muito com a alimentação. Porque para ter uma boa noite de sono, nós também gastamos energia, que a gente possa ter a prática da atividade física, a gente também gasta energia, então a alimentação é o nosso balizador aí do nosso organismo, né, Bruna? Tem alguma dica geral quando você pensa em alimentação infantil, algo assim que é bem importante que as famílias tenham um olhar diferenciado, que seria um alerta, né, para que a família realmente possa buscar um especialista? Como a gente comentou, tem criança que não toma café da manhã, mas almoça, tem criança que não come tão bem no almoço, mas janta melhor. O que seria um sinal de alerta para a família procurar aí um especialista? Eu acho que ganho de peso, se a criança não está ganhando peso, conforme as curvas que tem ali da infância, né? É importante conversar com o pediatra, se isso se manter, procurar uma nutricionista. Se a seletividade da criança é uma seletividade que já está comprometendo essa questão de crescimento, ou realmente é uma coisa que está causando um sofrimento para a nutricionista. Mas também, assim, não precisa também esperar o problema surgir. Se a família tem muitas dúvidas, se a família tem a oportunidade, quer ter orientações mais específicas, o nutricionista também é um profissional que promove a saúde, né? Não precisa ter o problema antes de procurar. Se eu estou com dúvida, não sei se as refeições estão de acordo com o que deveriam ser, dúvida de preparações, né? Nutricionistas infantis geralmente têm muitas ideias de receitas, até para lancheira também pode ser procurado nessas situações, não só nos casos de problema. Se a criança tem alguma doença relacionada com a alimentação, também é legal fazer acompanhamento, diabetes. Hoje a gente já tem alteração de colesterol presente, né, em crianças, então é importante ter atenção com isso também. Tá ótimo. E só para a gente fechar, nosso tempo está acabando. Quando o pediatra faz aquela indicação de vitaminas complementares, você como nutricionista, né? Qual que é a sua opinião com relação a essa questão da vitamina? Tem as vitaminas que estão suplementadas já de acordo com o Ministério da Saúde, né? Principalmente na primeira infância, que é a vitamina A e o ferro, e isso é orientação, todos os bebês fazem suplementação. E na infância, se o pediatra pediu o exame, ou o médico está acompanhando e viu ali a deficiência de alguma vitamina, de algum nutriente, e ele vai orientar, deve ser seguido. Agora, não existe nada que, assim, deve ser consumido sem ter a necessidade. Antigamente tinha muito disso, né? Meu filho está comendo pouco, vou dar uma vitamina para ele. Isso não tem indicação, não tem evidência científica, não tem evidência, né? Agora, só na vigência da deficiência que aí as demais vitaminas precisam ser suplementadas. Tá ótimo. Bruna, estou assim, bem contente com o nosso bate-papo. Aprendi bastante. Tenho certeza que as pessoas também que participaram conosco também aprenderam. Lembrando que esse vídeo vai ficar disponível no nosso canal, no MediaCast. Então, se você depois quiser revisitar esse vídeo, se você quiser indicar para alguém, tá? Entre lá no nosso canal MediaCast. Aproveite, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, deixe lá, se inscreva para você receber as nossas notificações, tá bom? Bruna, quero agradecer a sua disponibilidade, né? Também dizer que tenho bastante orgulho
Você hoje é responsável pelo cardápio, né, da alimentação dos nossos alunos. Nosso cardápio de almoço foi elaborado por você. Além de tudo, você foi também nossa aluna, então, para nós é um orgulho muito grande, né, receber você aqui nesse bate-papo. Foi muito importante. Venha mais vezes, nós vamos trazer mais assuntos aí que sejam relacionados a essa área da alimentação, da nutrição. Vai ser um prazer recebê-la. Quero agradecer a todos que participaram com a gente desse momento especial, desse bate-papo. Se algumas perguntas não foram respondidas, a gente depois encaminha aí para vocês, direto no seu perfil, tá bom? Muito obrigada, até a próxima. Bruna, um grande abraço para você, tá? E o nosso espaço aqui está aberto, tá? Venha sempre aí trazer informações a respeito de nutrição para nós. Foi muito bom, tá bom? Obrigada a todos que participaram conosco desse momento. Eu que agradeço. Obrigada, Bruna. Até mais. Até mais. Tchau. Tchau.